Você costuma seguir influenciadores digitais? Já imaginou quanto tempo eles trabalham para publicarem com frequência nas redes sociais? Os criadores de conteúdo online aquecem o setor do marketing e movimentam milhões na economia. Mas o trabalho do influenciador digital é regulamentado no Brasil? E quais são as possibilidades de criação de um sindicato para esses profissionais? Quando a gente olha para o influenciador, a nossa primeira referência é o universo das celebridades, as celebridades tradicionais da mídia. No entanto, o influenciador não é só uma celebridade. O influenciador é um sujeito que se constitui no digital, surge no digital, e por conta disso, ele vive um processo de legitimação daqueles que o acompanham. Os influenciadores digitais, eles têm uma importância muito grande na sociedade contemporânea. Primeiro, porque eles têm o poder de persuasão, eles têm o poder de influenciar decisões das pessoas. Então, além deles endossarem determinada marca, produto ou serviço, eles também influenciam a decisão de compra de determinado consumidor. Além disso, dependendo do número, por exemplo, de seguidores que eles têm, eles podem trazer bastante visibilidade para um ator social, para uma empresa, por exemplo. Eu acredito muito neste produto, né? O criador de conteúdo fala, eu acredito muito neste produto. A marca fala, o meu produto é muito bom. As pessoas vão acreditar na marca que está vendendo o próprio produto ou no criador que fala, cara, esse produto é muito bom. A gente tem visto há pouco tempo uma discussão sobre regulamentação do trabalho dos influenciadores digitais. No entanto, pensar sindicalização é um passo a mais que a gente dá nesse processo, né? Então, uma coisa é a gente pensar regulamentar o mercado, e há várias iniciativas nesse sentido. O próprio CONAR, por exemplo, acaba de publicar um manual de boas práticas com influenciadores, um manual que define diretrizes da publicidade com influenciadores digitais. No entanto, quando a gente pensa em sindicalização, seria necessário um reconhecimento de classe. Então, seria importante, para se pensar sindicato, influenciadores se reconhecerem como uma classe trabalhadora, para aí sim se articularem e começarem a pensar num processo de sindicalização. A primeira coisa, assim, que a gente tem que ter em mente, que a gente não cria, assim, um sindicato, né, da noite para o dia. Primeiro, a gente precisa criar uma associação de pessoas, né? E aí é uma associação profissional mesmo, que aí pegam toda aquela categoria profissional, se reúne e cria essa associação, que é uma pessoa jurídica, né? E o que faz essa associação? Ela não apenas aparece para negociar em nome de todos os seus associados, como ela tem determinados deveres, no sentido, assim, de fornecer assistência jurídica para esses associados, serviços sociais, educação continuada. Há um tempo atrás, isso lá para 2014 mais ou menos, a gente começou um movimento assim entre alguns blogueiros, criadores de conteúdo, não para criar um sindicato em si, mas enfim, para discutir, para criar realmente um grupo de pessoas que estivessem mais engajadas por ali, né, na comunicação, tanto no YouTube, Instagram, em todas as plataformas por ali, de diversos segmentos, mas eu acho que é legal ter um ambiente que você possa discutir tudo isso com pessoas no mesmo mercado, no mesmo segmento, no mesmo cenário que você, tanto de agências como de marcas e também o papel ali do influenciador, né? Porque sempre que a gente se encontra e fala de trabalho, é muito maravilhoso, porque a gente sabe, a gente vê que a gente passa pelas mesmas coisas, tem as mesmas dificuldades. Vamos fazer mais! Está aberto o sindicato das influenciadoras do QG Secret. A gente tem duas iniciativas de sindicatos de influenciadores no mundo. Uma delas é a Creator Union, que é um sindicato de influenciadores do Instagram, no Reino Unido. E uma outra iniciativa, uma iniciativa na Alemanha, dos YouTubers Union, que é um sindicato de YouTubers que tentam reivindicar relações mais justas com as plataformas, especialmente no que se refere à monetização do trabalho. O sindicato The Creators Union, eles trazem uma experiência interessante, porque a sindicalização lá, ela pensa estratégias e tabelas de remuneração comuns aos influenciadores. Então, é um sindicato que tem pensado como definir
piso salarial, teto salarial. É um sindicato que tem questionado, por exemplo, por que influenciadores negros são menos cotados para as publicidades, por que recebem menos nos trabalhos publicitários. Quanto mais a sociedade civil, e aí quando eu falo a sociedade civil, não o Estado, né? Mas sim as organizações, os sindicatos conseguirem se organizar, ficam normas mais próximas dos associados. Então, são normas que são mais fáceis de serem atendidas, porque os agentes que fazem parte dela criaram essas normas. Não está sendo uma norma feita por um terceiro, né, que normalmente é pelo Estado, impostas àquele grupo. São só um bando de rostinho bonito vivendo de depósitos bancários. É importante que a gente saiba que ser influenciador digital pode ser um trabalho. E como todo tipo de trabalho, ele dá, veja só, trabalho! O principal ganho realmente é na hora da negociação, né? Da negociação com os atores envolvidos. E aí, no caso, hoje essa negociação basicamente é feita pelos os empresários desses influenciadores, a agência de publicidade e os veículos de comunicação e quem está contratando o anunciante. Então, a partir do momento que você tem uma categoria organizada, um sindicato, essa negociação se torna mais efetiva, primeiro porque ela é mais direcionada. Segundo, ela tem mais força, porque ela não é só uma pessoa falando de uma coisa solta, né? É um grupo que já estabeleceu as diretrizes, né, daquilo que deveria ser seguido, tanto em termos de direitos como de garantias, e acaba ficando mais forte. O que juridicamente uma empresa faz hoje? Ela faz um contrato, e esse contrato é de prestação de serviço. Então, é um serviço de acordo com a combinação que é feita entre empresa e influenciador. A partir do momento que esses profissionais passarem a fazer parte de um sindicato aqui no Brasil, aí eu acredito que algumas questões contratuais elas irão mudar. Hoje, uma das discussões mais importantes quando a gente pensa no mercado de influência é a plataformização do trabalho dos influenciadores digitais. Isso significa que, quando a gente pensa no trabalho do influenciador, a gente também tem que reconhecer o impacto das plataformas na atuação deles. Os influenciadores não trabalham só na plataforma do Instagram, do Facebook ou do YouTube. Os influenciadores trabalham para essas plataformas. Então, nesse cabo de guerra tão injusto entre plataformas e influenciadores digitais, talvez o coletivo ajude a avançar em alguma medida.